Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aí de estudo. Terça-feira de carnaval, né? Nada melhor do que pararmos para estudar. Carnaval é alegria, né, meus irmãos? E estudar o Evangelho também tem que ser alegria, né? A gente não pode ter no Evangelho um peso, muito pelo contrário. O Espiritismo se apresenta como uma proposta de consolador. Ele é um consolador prometido pelo Cristo. A gente esquece disso, né? E coloca muito peso no Espiritismo. É evidente que o Espiritismo nos convoca a muita responsabilidade, ao entendimento do que acontece em torno de nós, e nem sempre a gente gosta desse entendimento. Vamos falar muito disso aqui hoje. Mas, acima de tudo, não nos esqueçamos disso. Evangelho, Jesus Cristo e alegria. Tem tudo a ver, né? Uma coisa não é separada da outra. Aquela ideia gótica, aquela coisa pesada, sombria, que nós, né, tentamos colocar em torno do Evangelho, aquilo ficou lá na Idade Média, né? Nós temos que agora conseguirmos extrair ao máximo a alegria que o Evangelho tem que nos trazer. Os discípulos do Cristo, apesar de todos, com exceção de João Evangelista, né, de todos eles terem tido mortes drásticas aos olhos do mundo, se entregaram ao Cristo com alegria. Então, carnaval, alegria, Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Se estamos aqui numa terça-feira de carnaval, nesse estudo muito singelo da nossa parte, para pararmos e refletirmos sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é um bom sinal, né, gente? É um bom sinal, né? Que estamos aí, no mínimo, num processo de busca. Somos cheios de imperfeições, somos cheios de dificuldades, cheios de arestas a serem aparadas, né? Mas temos que reconhecer sim, não podemos esquecer disso. Reconhecer sim, que já estamos num caminho de busca. Por isso estamos aqui, terça-feira, carnaval, estudando o Evangelho, firmes e fortes aí, encarnados e desencarnados. E que todos nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse estudo. Sempre lembrando que é um estudo feito, vinculado à Casa Espírita, nossa querida Casa Espírita de Caiana, Eduardo Chapot Prevot, que, se Deus quiser, em breve, né, estaremos lá juntos, presencialmente. Por enquanto, vamos manter nosso contato por aqui mesmo, ok? Então vamos lá. Nosso estudo de hoje é a nossa reunião 146, eu vou anotando as reuniões aqui, né? Nossa 146ª reunião. O tempo vai passando, né, meus irmãos? Mas é um trabalho que está apenas engatinhando, né? Mas estamos indo bem. Nosso estudo de hoje será vinculado aí ao versículo que está em Lucas 11:11. Capítulo 11, versículo 11, ok? O texto é Resposta do Alto, texto esse que foi lido pela nossa companheira Rosi, que está no livro Vinha de Luz, publicado pela FEB, aí, capítulo 166. Okay? Apesar desses nossos estudos semanalmente serem feitos baseado num texto base, cada semana é um texto base que nós temos para estudo. É um texto base, esse texto, né, tem como base um versículo. Então, hoje, o texto base é Resposta do Alto, que tem como versículo base Lucas 11:11, ok? Apesar de estudarmos separadamente os textos, nós precisamos compreender que esses textos, eles costumam estar agrupados em alguns blocos, né? Então, esse estudo nosso de hoje vai fechar uma sequência de estudos que vemos fazendo já há algum tempo, né? Em torno da oração do Pai Nosso, em torno do ato de pedir, em torno do ato de buscar, em torno do ato de bater. Então nós estamos aí nesse grupo, né? Fizemos anteriormente a isso,
nós estudamos aquela passagem bíblica do encontro de Jesus com Marta e Maria, lembra disso? Em que Jesus fala para Marta que Maria ficou com a boa parte. Ali é um grupo de estudo. Depois nós adentramos no outro grupo de estudo, onde Jesus é solicitado a ele que ensinasse a orar, que é quando ele ensina o Pai Nosso. Só que junto com o Pai Nosso, né, tem a parábola do amigo inoportuno, tem uma sequência de orientações de Jesus, né? E hoje nós vamos estar encerrando essa parte. Na verdade, teria mais um texto, que seria o texto que está no livro Pão Nosso, cujo título é O Senhor dá sempre. Mas eu li o texto já, e eu, na minha pequenez de entendimento, eu vi ele muito similar a esse texto de hoje, que é o nosso, cujo título é Resposta do Alto. Então o texto, quem está acompanhando o livro aí, que é esse livro aqui, ó, Evangelho por Emmanuel, né? Quem tem esse livro, nós vamos pular esse texto na semana que vem, tá? Aliás, vamos pular vírgula. Se algum irmão do grupo quiser fazer um estudo sobre esse texto, o Senhor dá sempre, fique muito à vontade. Eu até gostaria. É porque eu li o texto e dentro das minhas reflexões aqui eu não vi muita coisa diferente do que nós vamos comentar aqui hoje. Então ficaria muito repetitivo, tá? Mas se alguém quiser ler o texto, ó, nós temos nosso irmão Rodrigo aí, nossa irmã Ambrósia, Dona Ana Barbosa, Bazinho, Nilson, assim, uma galera que tem condições de fazer isso tudo para nós aí. Fique muito à vontade de ler o texto, só mandar um zap aqui depois da reunião, João, quer fazer isso tudo semana que vem. A gente grava, arruma uma forma de gravar, tá? E vamos tocando. Se ninguém se prontificar, aí nós vamos pular esse texto, tá? Vamos dar uma recapitulada, que não custa. Então, depois nós estudamos a passagem de Jesus com Marta e Maria. O primeiro texto que nós estudamos foi o texto na oração, que é quando a gente pega realmente Jesus ensinando a orar. Depois nós estudamos o texto Pão de Cada Dia, que é quando fala do Pai Nosso. Depois estudamos o texto Os Três Imperativos, que é aquela história do pedir, buscar e bater. Aí depois estudamos um texto com Ambrósio, Obter e Pagar, que é um texto que fala do ato de pedir, né? O que temos pedido. Estudamos na semana passada o texto Acharemos Sempre, quando Jesus fala que todo aquele que pede recebe, né? Fizemos uma reflexão em cima disso aí. E hoje vamos estudar o texto Resposta do Alto. Todos esses textos, esse conjunto de textos, fazem parte de um grupo de estudo em torno do ato de orar. Então quem quiser aí, quem tenha perdido alguma dessas reuniões, vai aí no YouTube ou no grupo do WhatsApp que tem lá os vídeos considerando os textos, ok? Depois desse introito bem longo aí, de 8 minutos, vamos efetivamente ao texto, meus irmãos. Então vamos lá. Resposta do alto. O versículo é esse aqui, eu vou ler o versículo para todos nós, olha só. Qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente? É uma pergunta de Jesus, né? Falando sobre justamente o ato de orar, que nós precisamos pedir, nós temos que saber pedir. E aí ele conclui aqui. Qual dentre vós é o pai? Ou seja, ele faz uma analogia conosco, com nós. E lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente. Os dois versículos subsequentes que encerram essa passagem, para mim são bem similares a esse. Quer ver? Seria o 11 e 12 agora. Ou também lhe pedirá um ovo e lhe dará um escorpião. É bem semelhante, né? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedem. Então esses 3 versículos, né? Eles para mim, eles têm o mesmo significado. É mostrando, de uma maneira assim bem resumida, é mostrar que Deus é Pai. Pai no sentido mais amplo que essa palavra pode ter. Eu digo até a palavra mãe. Deus é amor. Nós não podemos esquecer nunca dessa fala de João Evangelista quando a gente estiver estudando o Evangelho. Porque senão a gente pode desviar o raciocínio dentro da visão do mundo.
da ótica do mundo. E a gente acaba distorcendo. Aliás, foi isso que nós fizemos historicamente com o Evangelho. Nós tentamos adaptar o Evangelho às nossas necessidades, aos nossos anseios. E na verdade o Evangelho fala de leis divinas. Mas paira sobre todas essas leis o amor divino. E a gente se esquece disso. Tem que permear o nosso estudo sempre a ideia de que Deus é amor. Muitas vezes a gente não consegue compreender esse amor. Mas a gente tem que ter essa informação para quando surgir alguma dúvida, alguma angústia nossa, a gente lembra, não, mesmo que eu não esteja entendendo isso aqui agora, eu preciso confiar que Deus é amor e por amor isso é o melhor para mim, né? Então, não nos esqueçamos disso. Bom, e aí o versículo nosso, que tem um similar a ele em Mateus, a gente chama de paralelo, né? Quando fala, ao invés da palavra serpente, Mateus cita a palavra pedra. Tá lá, quem quiser anotar aí, tá lá em Mateus 7:9, tá? Mateus 7:9. Mas vamos lá. O versículo nosso de estudo tem duas palavrinhas que a gente precisa entender melhor o significado delas, que é a palavra peixe, né? E a palavra serpente. Lhe pedirá peixe, e em vez de peixe lhe dará uma serpente. O peixe é o símbolo do alimento. E é bom que se diga que Jesus estava conversando ali, na sua maioria, com pescadores. Então o peixe é a fonte de todo o alimento material daqueles homens. Só que é evidente que o Cristo aqui não está falando do peixe material. Ele está falando do pão de cada dia. Ele está falando do alimento espiritual. É porque Jesus utilizava na sua narrativa expressões que se aproximassem mais do cotidiano dos seus discípulos. Mas ele não estava falando ali do ato de pescar, né? É evidente. E a serpente também não. Aliás, a serpente acompanha todo o Antigo Testamento, desde lá da Gênesis, aquela história de Adão e Eva, né? Até o Apocalipse. O símbolo da serpente é um símbolo muito forte. No texto bíblico, né? Que vai se modificando às vezes, mas de uma maneira assim bem simplista, eu diria, simplista no sentido do meu entendimento, a serpente ela nos convida a pensar em quê? Nas perdições, nas nossas buscas equivocadas, nas nossas buscas por prazeres. Então, sempre que tem um símbolo da serpente, não é o símbolo do mal em si, é o símbolo dos nossos equívocos, das nossas buscas equivocadas, né? Que nós muitas vezes alimentamos. Então, quando o Cristo diz aqui no versículo, qual dentre vós é o pai que seu filho lhe pedirá um peixe e em vez de um peixe lhe dará uma serpente, nós temos que ter em mente esse contexto. Peixe enquanto alimento espiritual e serpente enquanto símbolo das nossas perdições, das nossas dificuldades, dos nossos anseios muitas vezes equivocados, ok? Então isso aí é importante para que a gente tenha um maior entendimento do texto. Bom, e aí diante disso tudo, o Emmanuel traz o seguinte título para nós: Respostas do Alto. Quando a gente lê o versículo, se a gente fizer uma leitura rasteira dele, e tem religiões, tem pessoas que fazem uma leitura rasteira do texto bíblico aos seus prazeres. Se você ler o texto de Emmanuel, você vai parecer um paradoxo. Vai parecer que o versículo está dizendo uma coisa e o texto de Emmanuel está dizendo outra. E a gente sabe que isso não acontece.
Então quer dizer que nós precisamos mudar o nosso entendimento do versículo, né? E quando a gente lê o versículo, quando eu peço peixe, o Pai não vai me dar serpente, a sensação que dá. Então eu posso pedir as coisas que eu gosto, né? Que eu gosto. Que Deus não vai me oferecer dificuldade. Mas aí é justamente o contrário. Por isso parece um paradoxo. O Emmanuel vem explicar isso para a gente aqui. Que muitas vezes a dificuldade aos olhos do mundo é o peixe. E a facilidade é a serpente. Só que isso, meus irmãos, falar disso é muito fácil. Sentir isso é muito difícil. Você virar para um pai, por exemplo, vamos lá. O que paira sobre todo o evangelho que eu falei agora há pouco? Deus é amor. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Vamos pegar um exemplo vinculado à minha experiência. Eu tenho uma de 12. Se pegar a mais nova, que mexe mais ainda, né? Quando é mais novo, parece que a gente tem mais dificuldade de lidar com a dificuldade. Um pai hoje, nesse exato momento, nós estamos estudando junto aqui agora, tem um pai, como eu, de uma filha, como eu, de 6 anos de idade, como eu, que está ao lado dela numa cama de hospital. E essa criança pode estar com câncer terminal nos seus últimos suspiros de encarnar. Só um minutinho, o telefone tocou aqui. Pera aí, deixa eu botar no silencioso. Coloquei, pronto. Então tem um pai. Esse versículo é para esse pai. É para que esse pai consiga compreender que, mesmo com o desencarne da sua filha de 6 anos, ali está a mão de Deus. Ali está o peixe. Ali está o peixe. Fácil entender? Não. Fácil sentir isso? Muito menos. Mas essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. Se o pai conseguir compreender isso, se torna um consolo, se torna um amparo, né? Então, é forte, né? É uma situação até forte, mas é nesse rumo que nós temos que caminhar. E experimentar o evangelho, que tanta gente fala nas pressas, precisamos, né, colocar em prática. O que é colocar em prática isso? É quando acontecer com você, você ter a oportunidade de tentar sentir aquilo. É para isso que se estuda o evangelho. Para ele te munir de uma série de informações, de instrumentações, montando aí, o que a gente gosta de chamar dessa colcha de retalho, para que você possa se cobrir com ela no momento do frio, no momento da dificuldade. É para isso. Porque senão vira apenas um conjunto de palavras bonitas e histórias emocionantes. Não é para isso o evangelho. É para os momentos de maior dificuldade. Então esse versículo é isso. É nos mostrar, é fazer uma mudança da nossa forma de pensar. E o Emmanuel vem dizer isso no texto. Será que nós estamos compreendendo em profundidade o que é peixe e o que é serpente? O título é Respostas do Alto. Será que as minhas buscas não são buscas por serpente? Que são as facilidades, que são os meus anseios, que são os prazeres? E Deus está me oferecendo o peixe, que é aquilo que eu olho como dificuldade, né? Então é uma leitura um pouco mais profunda, né? E para poder a gente perceber quais são as respostas do alto, porque olha, o título é Respostas do Alto. Para entendermos quais são as respostas do alto, é preciso nos questionarmos quais são as perguntas que temos feito ao alto. E de todas as perguntas que nós fazemos ao alto, meus irmãos, tem uma
que eu acho que é a que nós mais deveríamos fazer. Acho isso baseado em quê? Baseado na fala de Jesus e baseado no campeão do evangelho, que é Paulo de Tarso. Jesus, normalmente, quando alguém chegava próximo a ele para lhe pedir alguma coisa, como cego, né? Como coxo, ele normalmente devolvia a pergunta com uma contra-pergunta dizendo assim: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? É uma insinuação de Jesus àquele indivíduo parar e refletir profundamente. Olha, o que você está querendo, pedindo realmente? Que resposta que você quer? Mas aí você tem que se enxergar como espírito imortal. Vamos chegar a essa conclusão no final do texto. Porque senão você vai fazer pedidos baseados no mundo. Né? E nós temos exemplos de espíritos altamente iluminados que conseguiram fazer isso, como Paulo de Tarso. Essa mesma pergunta que Jesus fazia àqueles que o procuravam: o que queres que eu faça? Paulo de Tarso fez ao Cristo no momento da sua conversão, do início do seu processo de conversão. A conversão de Paulo, a meu ver, demorou uma vida inteira. Mas quando ele cai cego diante do Cristo, ao meio-dia, que o Cristo aparece para ele mais resplandecente que o sol, como diz o texto de Paulo Estevão, e que ele tem um diálogo com Jesus ali, ele percebe que estava diante do governador planetário, ele cai num pranto convulsivo, e entende que muitas suas buscas foram equivocadas, que ele entende que o que ele achava que era peixe era serpente, e que ele estava diante do grande oceano divino, que poderia lhe oferecer todos os peixes do mundo, ou seja, o alimento espiritual. Ele vira para o Cristo e fala, e pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? É a mesma pergunta que o Cristo fazia. Então, respostas do alto é o título do nosso texto. Respostas estão vinculadas a uma pergunta. E precisamos refletir mais nessa pergunta que Paulo nos sugere e que Jesus também nos sugeriu em várias situações do Evangelho. Né? Bom, agora vamos ao texto. Vamos ao texto. Emmanuel começa assim: nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem resposta do alto. Nos círculos da fé, ou seja, no meio daqueles que creem no Cristo, tem diversos corações extenuados e desiludidos. É o que a gente mais vê hoje, né, meus irmãos? As pessoas estão desiludidas. E quando você recomenda a oração para essas pessoas, elas não creem muito naquilo. Elas nem sabem como fazê-lo. Até mesmo no meio espírita, conversava com a dona Ana Barbosa há pouco tempo sobre isso. No meio espírita, quantas pessoas estão dependentes da oração do outro? Faz uma prece para mim aí, faz uma prece. Não tem problema nenhum. Acho que até uma atitude de humildade. Você virar para um confrade seu, ligar para um amigo: ô Bazinho, meu irmão, rapaz, eu estou passando uma dificuldade aqui agora e não estou conseguindo. Ontem mesmo eu estava assim, estava numa situação que eu precisava de prece. Tem dia que a gente não está conseguindo orar. E aí você ligar para um confrade, esse é o significado do confessar uns aos outros. Faz uma prece por mim aí, pronto, não precisa nem falar o que é. Agora tem gente que está ficando viciado nisso. Qualquer circunstância da vida que acontece de dificuldade, ora por mim aí, porque eu estou assim, eu estou assado. Mas às vezes a oração é aquela circunstância. Você está pedindo para se libertar de algo que é o que você precisa. Você está pedindo serpente e Deus está te dando pão. Não é? Então, muitas vezes, esses diversos corações extenuados e desiludidos que a gente tem encontrado na nossa caminhada,
estão vinculados a esse não entendimento de um versículo como esse. De não parar e tentar sentir, Senhor, me dê força para enxergar nisso que eu acho que é a serpente, o pão da vida, ou o peixe. Acho que é por aí, né? Emmanuel continua. Entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção nos desígnios divinos, entendendo, enfim, que o Senhor jamais... É aqui que a gente tem que confiar, meus irmãos. Fé é isso, fé é confiança. O Senhor jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Aqui ele usa a fala de Mateus, né? Não é serpente, mas é pedra. É o mesmo símbolo, a dificuldade, né? O Senhor não te oferece pedra se você estiver pedindo pão, mas tem que mudar o entendimento. Fizemos um estudo esses dias no grupo espírita lá no núcleo Chico Xavier, coordenado pelo nosso amigo Bazinho. Aliás, é um estudo fantástico, uma reunião de vibração que a gente faz todas as quintas-feiras. E aí caiu um texto chamado Ante a Lição. Estou até com ele aberto aqui. Tem também uma fala de Paulo, né? Em que Paulo orienta Timóteo, é como se fosse um filho para ele, de que ele precisaria mergulhar um pouco mais profundo nos ensinamentos do Cristo, porque somente esse mergulho iria oferecer a Timóteo um entendimento disso. Volto a dizer, não é fácil entender que o que você está enxergando como pão é serpente, é pedra, e que aquilo que você enxerga como pedra é pão. Não é fácil entender isso, é preciso aprofundar. Emmanuel diz assim no texto, ó, quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. Ou seja, a gente precisa olhar o céu com profundidade. E aí no final da reunião, vocês foram bem feitos, para conseguir contemplar o céu somente com amor, que é o caminho do qual todos nós devemos buscar seguir, né? Então pensemos nisso, meus irmãos. E aí Emmanuel vai continuando as suas reflexões. Toda essa introdução que nós comentamos aqui estão baseadas no texto, tá, meus irmãos? Eu fiz o contrário, acabei comentando o texto antes do próprio texto. Oh, meu Deus do céu, é muita imperfeição. Mas vamos lá. Emmanuel coloca lá embaixo assim, ó. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Ou seja, a doença às vezes é pão. A contrariedade às vezes é pão, é peixe, é alimento. Então, antes de reclamarmos, antes de pedirmos para nos libertarmos aqui, façamos como a orientação de Paulo a Timóteo, mergulhando. Será que não é isso que eu estou precisando nesse momento? Eu vivo. Qual a informação que a gente tem no meio espírita? Eu sou imperfeito, mas estou a caminho da luz. Eu vivo no mundo de provas e expiações, mas estou a caminho do mundo celeste. Se eu sou imperfeito e vivo no mundo de provas e expiações, faz parte do processo das dificuldades. Faz parte. E será que não são elas que vão me fazer crescer? Será que não são elas é nelas que eu preciso enxergar o peixe? E eu estou renitente em achar que ela é só serpente? Né? É isso. Emmanuel dá outros exemplos, né? Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo, visitam a criatura em forma de espinhos. Bonito isso, né? E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. É aqui que a gente tem que se apegar. Ah, mas tá doendo, Juliano, tá difícil demais. Lembra-se da orientação de Maria de Nazaré. Passa. Tudo passa. É o temporariamente que falou aqui. Quando a gente toma um remédio amargo, tomei uma injeção esses dias, eu estou com um esporão que está quase me matando. Eu tenho pavor de injeção. Então, para tomar injeção, eu suei uns 3 litros. Mas vamos lá. Não é aquilo que vai me ajudar? Então, aplica aí, doutor. Aplica aí. Porque vai passar. Por mais que eu tenha medo, pavor daquela agulha entrando no meu braço, só de pensar eu arrepio todo, vai passar. A gente tem que acreditar nisso. Deus é amor. Lembra que eu falei?
tem que pairar sobre todo o nosso estudo essa ideia de que Deus é amor. Deus é amor. Se a paternidade terrena, imperfeita e deficiente, se nós, eu que sou pai de 2 meninas, imperfeito e deficiente, vela em favor dos filhos, quer dizer da paternidade de Deus, que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor. Eu não gosto da Novalgina para minha menina de 6 anos, ela tem pavor daquilo. Mas bendita Novalgina, que a salva muitas vezes de uma febre, de uma dor, né? Então é esse paralelo que a gente precisa fazer, não esquecer que Deus é Pai, que é amor, né? O todo compassivo nunca tira pedras das mãos súplices que lhe rogam auxílio, né? Emmanuel retificando, gente, acredita nisso. Se te demora, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto que todos os impedimentos e dores, todos os impedimentos, que você olha, é impedimento? É dor? Todos eles, todos, te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro. Na maior parte das vezes, nós imploramos. Isso aí, André Luiz, na literatura, está cansado de descrever isso para a gente. O espírito André Luiz, por intermédio do Chico. Nós imploramos alguma dessas dificuldades, impedimentos e dores, como socorro para nós. Amparo e lição. Com vista, aí ele encerra assim, com vistas à vida eterna. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje só faz sentido ao nosso intelecto, a nossa fé raciocinada, se tivermos convicção de que somos espíritos imortais. Então, esse texto, nós estamos falando de um princípio, de uma lei, que é a imortalidade da alma. Quando a gente compreende que somos imortais, que as dificuldades que nos são oferecidas, que por mais que eu olhe para ela e enxergue uma serpente, são alimento, é peixe, e que tudo isso vai passar, fica mais fácil. Aí nós começamos a compreender a proposta do Espiritismo Consolador, não é? Meus irmãos, fica aí a nossa reflexão, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa profunda gratidão por vocês estarem me permitindo estarmos estudando juntos, né? O maior necessitado de tudo aquilo que foi dito, vocês podem ter certeza, sou eu. E espero conseguir utilizar algum desses recursos. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Fica aí o convite, se alguém quiser fazer o estudo do próximo texto, que é o Senhor dá sempre, um texto belíssimo, mas como ia ficar muito repetitivo da minha fala, eu resolvi pular. Se alguém quiser fazer, só entrar em contato comigo ao longo da semana, eu gostaria muito, muito mesmo de ouvir, tá? Quem sabe algum irmão aí anima. Até semana que vem, meus irmãos.